O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus. Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus minha vida darei, por seu grande amor sem fim. O amor de Jesus minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz quero sempre viver a senda que satisfaz, servindo a Jesus meu Senhor, com zelo e com devoção. Desejo falar e cantar desse amor que luz traz ao coração. Ao meu coração. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo se faça presente com todos. Meu nome é Geraldo Alves Ruas. Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo grande privilégio que Ele está me concedendo, juntamente com os meus amigos, para fazermos mais esta gravação. Já gravamos 58 palestras, um curso sobre tabagismo, alcoolismo e drogas. Vocês poderão acompanhar esses estudos pela internet. O meu site é www.geraldoalves.com.
geraldoruas.com.br ou no YouTube Geraldo Ruas. Encontrarão todos esses temas e gostaria que todos pudessem compartilhar com seus amigos todas estas mensagens para que todos possam ser abençoados e conhecerem e se prepararem para a grande volta do Senhor Jesus a esta terra. Mas hoje estamos iniciando uma série falando sobre criacionismo, mostrando na palavra de Deus que Deus é o Criador do universo. Não somente Criador, mas também o mantenedor de todas as coisas. Sabemos que tem uma teoria, a teoria da evolução. Eles acreditam que há milhões e milhões de anos, talvez 13 bilhões de anos, um pequeno feixe de energia explodiu. E quando esse feixe explodiu, eles deram o nome de Big Bang, então deu a origem ao universo. Era um feixe de energia tão pequeno, vocês imaginam pegar um grão de arroz e com uma marreta de 5 quilos, dar várias marretadas em cima deste grão de arroz, depois pegar um pozinho, este pequeno feixe de energia era menor ainda. Mas não se sabe como, o porquê. Um dia esse feixe de energia explodiu. Mas a primeira pergunta que eu faço a todos que creem nesta teoria: quem criou esse pequeno feixe de energia para que ele pudesse explodir? De onde ele surgiu? E qual é o motivo? Por que ele explodiu? E quem viveu há 13 bilhões de anos para saber se de fato isso aconteceu? Quem foi que registrou isto? Então são teorias humanas, mas nós queremos mostrar dentro da palavra de Deus que este universo é obra das mãos de um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e mantenedor de todo o universo. Toda a criação manifesta o poder de Deus. E esta terra, este universo, foi criado pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Com a sua mão poderosa, com o seu grande poder, ele criou e mantém todo o universo. Por esse motivo, nós resolvemos gravar 12 temas mostrando dentro da palavra de Deus que Deus é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Selecionamos nesta primeira etapa deste projeto, que este projeto, falando sobre criacionismo, um total de 30 palestras, mas nós apresentamos agora inicialmente 12 palestras, somente dentro da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Selecionamos cerca de 300 versículos da Palavra de Deus que mostram claramente que Deus é o Criador de todas as coisas. E que esse trabalho possa ser uma bênção na sua vida e na vida de seus familiares também. E gostaria que, inclusive, as escolas, as universidades, utilizassem esses materiais, porque hoje ensinam nas escolas a teoria da evolução, mas creio que deveriam também dar a oportunidade para os alunos conhecerem também sobre a criação, o criacionismo, para que eles possam optarem e fazerem a sua escolha. E nós queremos mostrar dentro da palavra de Deus que Deus é o Criador de todas as coisas. Portanto, passo a mostrar dentro da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, os textos que mostram claramente que Deus é o Criador de todas as coisas. Vamos para o primeiro versículo. Mas antes de entrarmos no estudo da palavra de Deus, eu gostaria de mostrar algumas fotos de aves, animais que Deus criou. E gostaria que todos considerassem
e verificassem a beleza dessas aves, a beleza dessas paisagens e analisem. Vocês são pessoas inteligentes e vocês então irão tirar as conclusões. Eu creio, eu sou criacionista, acredito que Deus é o Criador do universo, mantenedor de todas as coisas e as maravilhas que Deus criou, as aves, os pássaros, enfim, todas as coisas. Por trás da criação há uma mente inteligente, há um ser inteligente para criar coisas tão belas como estamos vendo agora. Vejam, por exemplo, essas araras, as cores, que coisa linda, coisa magnífica. Tudo isto mostra o poder de Deus. Olha a beleza deste pássaro, as cores, os olhinhos, tudo perfeito. Como pode uma explosão dar vida um pássaro tão lindo como este? Aliás, queremos deixar claro que vida só procede de vida. Então, Deus é vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Deus é vida, e só Deus pode dar vida, e Ele deu vida a todo ser vivente em todo o universo. Observem também esses pássaros, vejam as cores, design, que coisa linda. Tudo foi planejado, arquitetado por esse Deus poderoso. Olha o pavão. Vocês acham que forças não guiadas, uma explosão, poderia fazer algo tão belo, tão lindo como as penas deste pavão? Veja que coisa linda. Tudo isto mostra que nós temos um Deus poderoso, Criador de todas as coisas e de muito bom gosto para com a sua criação e com todos nós. Outra fotografia linda de outro pavão. Observem este pássaro, que coisa linda. Observem as suas asas, ali o bico, os pés, as cores, tudo perfeito. Que coisa linda! Eu, quando vejo isso, só tenho algo a dizer: louvado seja o nosso Deus, toda honra, toda glória ao nome do Senhor, Criador e mantenedor de todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Veja aí, olha, pássaro até comum, nós vemos aí sempre, mas olha ali, formato das suas asas, tudo muito belo, tudo mostra o grande poder de Deus. Observem este outro pássaro, que magnífico, que maravilha! Deus é maravilhoso. Este outro, as suas cores, tudo com muita perfeição, com muita beleza, tudo algo que foi pensado, que foi realmente arquitetado por esse Deus poderoso. Vejam que cores lindas, canto dos pássaros, como poderia isso surgir do nada? Portanto, vamos agora estudar a palavra do Senhor. Eu quero, antes de iniciar, nós já iniciamos, mas ao abrirmos agora a palavra de Deus, gostaria que todos, onde quer que você se encontre, pequeno grupo, numa igreja, fechasse os teus olhos. Eu quero orar a Deus para que Ele possa usar os meus lábios, não permitindo que eu fale uma única palavra por mim mesmo, mas gostaria que o Espírito Santo me tomasse em seus braços de amor neste momento, para que tudo que eu falar seja inspirado por Deus, que seja para a honra e glória do Senhor. Santo e eterno Criador, nosso querido Deus e nosso bom Pai celestial, santificado seja o teu grande e poderoso nome. Senhor, nós sabemos que existe um grande inimigo que ele viveu no céu, chamado Lúcifer, e hoje está aqui na terra com grande ira, sabendo que seu tempo está próximo, e este inimigo é Satanás. E ele tem colocado, Senhor, teorias, ensinamentos para tirar o foco
do Senhor como Criador e mantenedor do universo e levar para focos, para lugares aonde nós sabemos que não está a verdade. Mas aqui, Senhor, eu me coloco humildemente em Tuas mãos. Coloco a vida de todos que estão presentes aqui também. Abençoe, Senhor, esta programação. Abençoe esses temas que possam ser uma bênção na vida de todos aqueles que assistirem e ouvirem estas mensagens. Por Jesus, amém. Meus queridos, então vamos para o primeiro versículo. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 4. Então o primeiro versículo fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou todas as coisas. Vamos para o próximo versículo. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Gênesis capítulo 1, versículos 5 a 7. Então, acompanhe aí como sucedeu, como aconteceu a criação. Que coisa maravilhosa! Deus falava e logo acontecia, porque a palavra de Deus é poderosa. E quando Deus fala, logo acontece. Vamos para o outro versículo. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 8 e 9. Que maravilha, Deus criando ali o mar, os rios, os oceanos, criando todas as coisas, que Deus poderoso, do nada Ele criou todas as coisas. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 10 a 12. Então Deus criou as frutas, as árvores frutíferas. E que bênção é para nós as frutas, uma manga, um mamão, uma laranja, um abacate, uma pera, um melão, uma melancia. Cada fruta que está diante de nós, existe uma frase: Deus é amor e Deus é poderoso. Portanto, meu querido, toda honra, toda glória ao nome de Deus. Adoremos ao Senhor, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Procure, peça o Espírito Santo para iluminar a sua mente e aceite esse Criador como seu Pai, como seu Salvador e como seu amigo, e vamos juntos nos prepararmos para vivermos eternamente com Ele. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus:
haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dia e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Gênesis capítulo 1, versículo 13 a 15. Então Deus criou o sol para governar o dia, e criou também a lua para governar a noite, e Deus criou as estrelas. Observe como Deus é tão poderoso, e que por trás da criação há um arquiteto, é um design inteligente, é um Deus poderoso que pensou em tudo. Imagine só, se o Sol tivesse surgido através de uma explosão a partir do Big Bang, se o Sol fosse muito próximo da Terra, ninguém suportaria viver aqui, seria um calor muito grande. Se o Sol estivesse muito distante da Terra, ninguém suportaria viver aqui devido ao frio, mas ficou na medida certa, porque um Deus poderoso pensou em tudo, portanto, tudo foi criado por Ele. E quando nós olhamos para o céu, a lua, as estrelas, as galáxias, os planetas, a única palavra que nos vem à mente: louvado seja o Senhor, grande é o Senhor, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 16 a 18. Que maravilha, louvado seja Deus! E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas e os mares, e as aves se multipliquem na terra. Gênesis capítulo 1, versículo 19 a 22. Portanto, Deus criou todas as aves, criou todos os animais, segundo a sua espécie. Então, esta questão de os animais se evoluíram, ali surgiu um peixe ósseo, e depois transformou num réptil, depois num anfíbio, e foi se transformando, e depois vem o chimpanzé, o ser humano. Isto é uma aberração. Aliás, eu quero dizer uma coisa: quando as pessoas ensinam que o homem tem como ancestral comum o chimpanzé, na realidade está tirando a responsabilidade moral do ser humano. Ora, se o ser humano ele veio de um animal irracional, logo ele não tem pecado, porque ele veio a partir de um irracional. Se ele não tem pecado, ele não necessita da graça. Se ele não necessita da graça, ele não necessita de Jesus. Se ele não necessita de Jesus, ele não necessita do plano da salvação. Então, observe que essa teoria querem lançar por terra a palavra de Deus. Mas, na realidade, nós, o ser humano, é a obra-prima da criação de Deus. Portanto, nós viemos das mãos de Deus, assim como Deus criou Adão e Eva, nossos primeiros pais, e ali Adão e Eva, através deste casal, povoou toda a terra.
E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 23 a 25. Meus queridos, observem que Deus criou todas as coisas. Deus criou todos os animais segundo a sua espécie. Então, essa questão que os animais se evoluíram, isto não é bíblico. Deus criou todas as coisas. Jacaré sempre vai ser jacaré. Leão sempre vai ser leão. O boi sempre vai ser boi. Cachorro é sempre cachorro. Gato é sempre gato. Cada um conforme a sua espécie. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então aqui está falando claramente, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Quando ele usa façamos o homem à nossa imagem, ele não, se ele estivesse sozinho, ele diria faço o homem à minha imagem. Mas quando ele usa ali o plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele já estava se referindo ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a eles toda honra, toda glória e todo louvor. Há um só Deus. E alguém pode perguntar, mas como pode? Três e apenas um. Como marido e mulher. São duas pessoas, mas uma só carne. Imagine, é como o tempo. Tempo passado, tempo presente e tempo futuro. Tudo é o quê? Tudo é tempo. Então, é o Pai, Filho e o Espírito Santo. Vamos continuar. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 29. Então Deus criou o ser humano, homem e mulher, segundo, de acordo com a sua vontade, e criou a imagem e semelhança de Deus. Vejam que privilégio. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Que coisa maravilhosa! E Deus preparou as frutas, os legumes, os cereais, o oxigênio, a água, tudo para a nossa sobrevivência. Que Deus maravilhoso é esse, que Deus de amor, que criou e cuida de seus filhos. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Portanto, quando Deus criou todas as coisas em 6 dias, ali Gênesis capítulo 1, versículo 30 e 31, ele olhou e disse: eis que é muito bom. Quando é muito bom é porque é bom demais, é maravilhoso. Então Deus, contemplando a sua criação, ele olhou e ele disse: eis que é muito bom. E de fato é uma maravilha a criação, a obra de Deus. Meus queridos, este foi o primeiro tema, mostrando a Deus como Criador do universo.
Que privilégio, que alegria sentir a presença de Deus na minha vida. Cada versículo desse que eu estou falando, cada palavra que eu estou falando, eu sinto o Espírito Santo usando os meus lábios, o pensamento, para transmitir a todos esta mensagem. Que esses temas possam ser utilizados para mostrar ao mundo que Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o mantenedor de todas as coisas, só Deus pode criar, porque só Deus é vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa também ser um criacionista, acreditar neste Deus maravilhoso e juntos nos prepararmos para vivermos eternamente com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar e compartilhe com seus amigos esta mensagem. E até a próxima palestra, que Deus seja louvado. Amém. Deus prometeu, Ele cumpriu tudo que faria. Você chegou em meu coração, moveu-se de alegria. Confiei que o Senhor é bom, tem pra nós sempre o melhor. Nossos sonhos sempre Ele vê e faz tudo acontecer. Deus me olhou e viu, faltava minha metade. Não se esqueceu de mim, me deu amor de verdade. Sempre sonhei, imaginei como seria você, e Ele me deu muito mais do que eu pude sonhar. Agradeço ao Senhor por ter me amado e ter me olhado. Eu agradeço ao Senhor por seu cuidado e ter me dado você. Eu agradeço ao Senhor. Sempre sonhei, imaginei como seria você, e Ele me deu muito mais do que eu pude sonhar. Por ter me amado e ter me olhado, eu agradeço ao Senhor por seu cuidado e ter me dado você. Eu agradeço ao Senhor.